Donald Trump. Trump ou Trump? Donald Trump. Trump. Donald Trump. Donald Trump. Ó, Donald Trump. É o novo presidente dos Estados Unidos. É o anticristo. Será ele a besta do apocalipse? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Tô falando baixinho porque eu estou na madrugada, tô com a cara inchada aqui gravando o vídeo. Não sei quando vou postar essa semana, espero que essa semana fique pronto aí e eu possa postar para vocês, né? Bom, essa semana semana passada gravei um vídeo, um react, tá aqui para você assistir, uma entrevista aí, uma live de uma ex-adventista, e foi interessante, recebi vários comentários, as visualizações alcançaram muitas pessoas, então eu fiquei assim feliz pelo resultado e tentando esclarecer algumas dúvidas, algumas mitos de pessoas que saem da igreja, e me despertou uma situação. Eu preciso gravar mais sobre a interpretação de Ellen White, As pessoas, ainda os adventistas, têm dúvida como entender ou como interpretar uma profeta extracanônica, Então surgem muitos mitos, muitas coisas que não são verdades e criam uma religião dentro da religião, Mas muito bem, é um tema para um próximo vídeo. Você está aqui porque você veio assistir sobre Donald Trump, se ele é a besta do apocalipse, Se gostou desse assunto, então já curte, já compartilhe. Vou apresentar aqui uma palestra, um PowerPoint com várias informações, textos bíblicos que você pode baixar lá no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição, tá? É simples o PowerPoint, mas te ajuda de alguma forma a sistematizar as ideias e poder de alguma forma tranquila passar para os seus irmãos na igreja, para quem você dá estudo bíblico, explicando realmente se a besta do apocalipse é o presidente dos Estados Unidos, Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes vamos dar risada um pouquinho, Chegou até mim um vídeo e eu queria compartilhar para vocês aqui sobre a marca da besta, E hoje o assunto eu vou falar sobre marca da besta, sobre besta do mar, besta da terra, o anticristo. Então hoje o vídeo está interessante. Eu não sei a minutagem aí, mas não ficou tão pequeno não, porque tem muito conteúdo, tá bom? Então deixa eu colocar aqui na tela. Olha aqui, vamos ver a marca da besta. Como será colocado a marca da besta? Vamos lá? Os humanoides e tudo que o anticristo precisa para que a marca dele, que vai ser implantada na mão direita das pessoas que não têm grau universitário, que não têm ensino superior, somente o ensino médio e fundamental. Os que têm ensino médio e fundamental na mão direita, os que têm ensino superior, universidade, diploma, pode receber a marca na testa. Pode. Imagine quem tem pós-doutorado, hein? Aonde vai colocar esse chip aí, Não, é obrigado a receber na testa. Não é você que vai querer, não, eu quero na mão, eu quero na testa. Não. Se você tem universidade, lá vai ter provas que você tem universidade, então a marca vai ser na testa. Se você não tem universidade, você não estudou e não graduou na universidade, a marca vai ser na mão direita. Gente, eu dou risada para não chorar, tá? O nível de conhecimento bíblico, de muitos pastores, infelizmente, é muito baixo, E aí saem essas pérolas na internet, Então quer dizer que a marca da besta vai ser colocada. Se você tem ensino médio, é na mão. Se você tem ensino superior, é na testa. Então, se você tem pós-doutorado, vai ser dentro do cérebro, vai ser... eu não sei de onde eles tiram essas ideias, Então tá bom, vamos lá, vamos apresentar agora aqui o tema do vídeo. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Tem tanto lugar para apertar aqui. Aqui, acho que apareceu para vocês, Deixa eu confirmar aqui. Não apareceu? Apareceu, deixa eu ver. Apareceu sim. Aqui, tá aí. Muito bem. Aí o nosso tema do vídeo.
Deixa eu puxar minha tela um pouquinho para cá para poder, poder ver aí certinho, né? Então tá bom, vamos lá. Vou colocar uma canetinha aqui para poder ler. Né? Vou aproximar o microfone, talvez vai ficar um pouquinho mais alto, mas eu vou baixar o volume aqui para não estourar na edição, porque editar vídeo para mim tá complicado, né? Falando nisso, se tem algum editor aí de vídeo queira me ajudar nos meus conteúdos aí, me ajude, porque eu gasto um tempo editando aí, eu não posso gastar esse tempo editando, né? Mas enfim, vamos lá. Muito bem. Cuidado com esta besta, né? Ou quer dizer, com esta marca da besta aí, né? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre o anticristo e assim por diante. Vamos lá na tela? Beleza. Quem é o anticristo? Vamos entender um pouco. Lá em João aparece a primeira vez a palavra anticristo, né? E diz o seguinte, ó: filhinhos, esta é a última hora. Presta atenção nos grifos que coloquei aqui, né? E como vocês ouviram que o anticristo vem também agora, isso lá no tempo de João, tá? Muitos anticristos, está no plural. Então as pessoas costumam se fixar em um personagem, mas João já está falando de várias pessoas, né? Tem surgido, por isso sabemos que é a última hora. É um tempo aí, é interessante que desde a época de João já tinha, né, esses personagens, né? Que mais? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João falando sobre o anticristo, né? Também em outra carta ele diz o seguinte, outro capítulo, né? E todo espírito que não confessa isso, ou seja, que Cristo veio em carne, né? A respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo, né? Já está no mundo. Então perceba que não é um personagem fixo na história, né? São pessoas que de alguma maneira se encaixam na característica de ser contra Deus, né? Tem mais aqui, ó. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador, o anticristo. Então, quais as características que João define o anticristo, né? Ou os anticristos, né? Características do anticristo. Para João, né, o fim, a última hora, havia chegado, pois a negação da divindade e da humanidade de Jesus está sendo pregada. A ênfase está no combate contra o anticristo, né? Então veja que aqui a ênfase do Cristo aqui está indo contra Cristo, né? Contra Cristo. Paulo, nas suas cartas, ele vai trazer uma outra perspectiva sobre o anticristo. Aqui é alguém combatendo Cristo, né? Ele está contra, anti. Só que anti também tem uma outra conotação, né? É o que Paulo vai explorar agora. Vamos lá. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte, ó: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então temos aí, Paulo está falando sobre o regresso de Jesus. Então antes que Jesus voltar, vai ter uma apostasia, um abandono da fé, um esfriamento da fé, né? E seja revelado o homem da iniquidade. Aqui ele já está dando um singular, né? O filho da perdição, o qual se opõe, é contra, igual o João estava falando, e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou, a outra perspectiva, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Guarda essa característica, sentar-se no santuário de Deus, tá? Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui é blasfêmia, né? Se colocar no lugar de Deus, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Grava isso aqui também, é importante, porque nós vamos falar sobre o Apocalipse, tá? Então, segundo a ação de Satanás, que revela o iníquo, né? Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, Satanás estará envolvido para, de alguma forma, apresentar ou dar poder ou mascarar, enganar com milagres e fazer com que as pessoas aceitem esse anticristo como o próprio Cristo, né? Um tipo de Deus, né? Ok? Então essa é a visão de Paulo aqui, ó. Na característica do anticristo, segundo Paulo. Para Paulo, ele aparece antes do retorno de Jesus, após a apostasia, né? O homem da iniquidade será contra Deus e tentará ser Deus. Seu aparecimento será através de grandes sinais, prodígios realizados por Satanás. Então eu estou tentando criar
criar aqui um cenário para você entender quem é. Será que o presidente dos Estados Unidos, ele se encaixa em todas essas características que eu estou apresentando aqui? Tá bom? Então vamos lá. Agora vamos ver o que o Apocalipse diz. É um texto um pouco longo, mas seria importante nós lermos, né? Então vamos lá. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 13, tá? 13, a partir do verso 1 diz o seguinte, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, com boca de leão. O dragão deu à besta, ao dragão aqui, ó, o seu poder, o seu trono e grande autoridade, né? Sabemos que o dragão é Satanás, ele que concede autoridade para essa besta, né? Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, né? É tipo, morre e ressuscita. É uma contrafação de Jesus Cristo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Porque o anticristo se coloca no lugar de Cristo, né? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. É importante isso. Tá dizendo que toda a terra, né? Será que aconteceu isso já? E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, se você adora quem Satanás levanta, é como se fosse uma adoração por tabela, né? Satanás também é adorado, né? Tudo que tira a adoração a Deus, né? É o que Satanás faz, né? Ele tenta tirar a atenção de Deus, e tudo quando ele tira a atenção sua de Deus, logo tudo vem para ele, né? Incrível isso, né? Muito bem, também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? É a segunda vez, se não estou enganado, no Apocalipse que aparece uma pergunta. No capítulo 7, capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, termina com uma pergunta e logo em seguida aparece um grupo selado com o selo de Deus, que eles suportarão, eles resistirão, né? Aqui também faz uma pergunta, quem pode suportar? O capítulo 13 tem essa pergunta, quem pode suportar a besta? Quem pode vencer? E aí no capítulo 14 tem a resposta, né? São os santos selados, né, por Deus. Vamos lá, continuando. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Vamos falar sobre isso. A besta abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo. Lembra lá que se senta no santuário, tabernáculo, né? Interessante, o que acontece no santuário? Lugar de intercessão, lugar onde Deus ele julga, lugar onde há a intercessão, os méritos de Cristo é apresentado, o sangue do Cordeiro é levado, a intercessão entre o homem e Deus, tá? Muito bem, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e o vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada, por todos os que habitam sobre a terra. Tá? Então veja que o Apocalipse está apresentando o futuro, né? Alguns vão dizer que o Apocalipse, essas profecias já se cumpriu tudo lá no tempo de João, mas aqui nós temos indício que será adorado, toda a terra se maravilhará, né? Então há indícios de futuro, né? Muito bem. Terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. E aí vem um conselho. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, né? É a confiança em Deus, não a luta contra um sistema, como muitos guerrilheiros e revolucionários cristãos, né, têm se levantado aí. Mas enfim, vamos analisar esses pontos aí, tá? Aqui nós temos algumas imagens para que você relembre de onde vem essa questão de besta, de animal, né? Então vamos para o primeiro ponto aqui, ó. Nos primeiros versos diz o seguinte, ó. Vi emergir do mar. Mar, em Apocalipse 17, você vai encontrar que mar é povos, nações. Então, dos povos surgiu esse poder, né? Uma besta que representa um reino, né? Um poder, uma nação, né? Que tinha 10 chifres. Chifres e profecia também, lá em Daniel, você vai encontrar que são reinos e poderes, né? É como se fosse autoridades, né? Então, é um reino que havia 10 poderes nesse reino, né? 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, né? E sobre as cabeças nomes e blasfêmias. Então aqui são reinos pagãos que governaram o mundo, né? São 7 impérios que governaram o mundo, né?
Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou colocar depois no card aí para você poder assistir uma série completa, mais aprofundada, com mais tempo. Mas aqui Apocalipse está fazendo uma alusão a Daniel, do capítulo 7, de poderes que se levantaram e perseguiram o povo de Deus, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo, aqui ó, o leopardo, a Grécia, olha lá, leopardo, com pés de urso, a Médio-Pérsia, que aparece no capítulo 7 de Daniel, né? E de pés de urso e com boca de leão, que representa Babilônia, tá vendo? Esta besta, formada aqui do capítulo 13, é uma versão do animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7. Né? Esse animal terrível e espantoso representa a Roma imperial. Né? Aqui nós temos uma Roma, um romanismo cristianizado, né? Bom, muito bem. Reinos que eram representados por esses animais em Daniel capítulo 7. E o dragão, que é Satanás, né, deu à besta e o seu poder, seu trono e grande autoridade. Você percebe que ao longo da história, quando se une o poder político e religioso, aí dá confusão, né? Isso aconteceu com Babilônia, os Medos e Persas, né? A Grécia, enfim, o Egito também, né? Mas enfim. Vamos continuar a nossa interpretação. Então, estamos falando aqui de um poder, o Apocalipse está falando de um poder que traz consigo características do paganismo do passado, que agora vão se opor contra Cristo, contra o santuário, contra a intercessão, vão tentar tomar o lugar de Deus. Né? Isso que o Apocalipse está apresentando. A briga é contra Deus e roubar a adoração. Né? Muito bem, vamos lá. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nós cremos que em um momento da história, o romanismo que estava ligado ali, o império com a religião, foi realmente golpeada. Né? Nós temos aí na história, na Revolução Francesa, onde a igreja perdeu os poderes políticos e se tornou apenas uma religião pequena e insignificante, que agora, com o passar do tempo, está conquistando, está de alguma forma recuperando a saúde. Né? Vamos lá, o que mais? Seguindo o fluxo da história, Roma imperial se fragmenta em 10 reinos, mas tenta unir o império com a união com o cristianismo. Isso é histórico. Né? Foi assim que a igreja romana conseguiu poder absoluto sobre os reinos. Né? É interessante que o império romano ele não é destruído, ele é fragmentado, mas a religião tenta unir novamente isso e não consegue. Isso está no capítulo 2 de Daniel, no sonho da estátua Nabucodonosor. Lembra dos pés, os 10 dedos que tentaram se unir com casamentos, mas não deu certo? É interessante, né? Como a profecia vai se cumprindo ao longo da história. Por isso que a escola de interpretação historicista, no meu ver, e biblicamente é muito mais coerente do que o preterismo e o futurismo, e o idealismo também, né? Quem sabe eu gravo um vídeo só sobre essas escolas de interpretação aí, tá? Porém, na Revolução Francesa, a igreja leva um golpe de morte. 1798, Roma é invadida, o general Berthier vai lá, prende o Papa Pio VI e retira os poderes políticos da igreja, né? Perdendo a autoridade, né? A autoridade dada por Satanás. E foi mesmo, né? A igreja, quando se misturou com o império, Satanás conseguiu derrubar várias verdades por terra, né? Ela mudou a lei de Deus e tantas outras coisas foram acrescentadas à doutrina cristã, né? Infelizmente. E a Reforma Protestante conseguiu fragmentar ou desconstruir isso que eles construíram, né? Mas infelizmente muitas igrejas ainda continuam obedecendo Roma, né? Muito bem. No entanto, esta cura um dia será cicatrizada e seu poder será restaurado. Lembra que para que a igreja tivesse poder, ela precisa de poder político, né? Quando o Napoleão tira o poder político da igreja, ela recebe um golpe, né? Mas agora ela volta a viver, ela recupera. Então, se a ferida é tirar o poder político, a cura é dar poder político, né? E isso está acontecendo com o passar do tempo. Alguns falam que essa ferida já foi curada. Não foi. Não foi. A igreja romana, ela tem seu poder político aqui, mas bem limitado. Mas vocês percebem que quanto mais se passa, mais tempo passa, mais poder e autoridade esse poder religioso está ganhando, né? A autoridade será concedida pela besta da terra com sinais e prodígios. Olha, isso aqui é interessante. A cura dessa ferida aí, ela é dada
pela outra besta, a besta que sobe da terra, né? A gente vai ver agora em seguida. Satanás, no capítulo 12 de Apocalipse, para ficar bem claro, né? Você vê que Satanás tenta destruir o filho varão, ele não consegue. Depois Satanás vai tentar destruir os filhos, a mulher não consegue. E ele vai então atrás da descendência da mulher, os filhos da mulher, né? Que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. As características aqui. Ele não consegue, está no capítulo 12. Então ele levanta dois poderes para que esses dois poderes se unam e mate os crentes, mate os fiéis, né? Persigam os guardadores da lei do Senhor, que têm a salvação pela fé em Jesus como único Deus, tá? São as características de qual Satanás vai perseguir, né? Então perceba que esses dois poderes se unem para se completar, curar essa ferida e ter poder total sobre as nações para poder decretar aquilo que eles querem, né? Tudo Satanás está no bastidor, né? Tentando tirar a adoração de Deus, né? Muito bem. E toda a terra se maravilhará. Eu acho que aqui nós temos já para nós, hoje no século 21, no dia de hoje, isso não se cumpriu ainda. Essa ferida não foi curada. Ainda a terra não se maravilhou com esse poder que se levantará, tá bom? Muito bem. Continuando aqui. Eu coloquei algumas imagens aqui para você ter ideia, né, sobre esse poder que esse poder político, religioso teve no passado e que está conquistando novamente, né? O que a besta do mar faz? Vamos ver, vamos entender. A Bíblia diz, ó, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Olha lá, adoração por tabela. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Isso aqui nós acreditamos que já aconteceu, né? Nós temos aí, ó, um reino soberano que age contrário à lei de Deus, né? Daniel 7:25, que mudou os tempos e a lei de Deus, né? Vocês sabem muito bem, a lei de Deus ela foi fragmentada, foi retirado um mandamento, dividido outros mandamentos, né? Então esse poder político e religioso mudou a lei de Deus. Isso está em Daniel. E aconteceu, né? O que mais? 42 meses são 120 dias, né? Se você pegar 42 meses, 120 dias, no qual cada dia equivale a um ano. Isso em profecias nós temos em número 14 e Ezequiel capítulo 4, né? Quando é dado, quando está falando, uma miniatura do tempo, né? Cada dia equivale a um ano, né? Ou seja, 1260 anos. Período de anos em que a igreja agiu soberana, de 538 a 1798, quando houve o golpe, a ferida. Então esse período nós chamamos de supremacia papal, onde o Império Romano, religioso, cristão, né, pagão, posso dizer assim também, né, perseguiu, matou, mudou a lei de Deus, enfim, fez horrores, até receber a ferida. Muito bem, continuando. O que a besta do mar fará? A besta do mar. O que mais? A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu, né? Olha interessante aqui, eu coloquei aqui, ó, ao trono, né? Ao trono, né? Sentando no trono como se fosse Deus. Lembra que Paulo falou no passado, né? Ali em Tessalonicenses, né? Então você vê aqui o poder, a majestade. Olha que interessante, né? Essa imagem aqui, ó. Temos dois anjos, né? Dois anjos, né? E aqui está o centro. E onde você lembra isso, né? O santuário, dois querubins e a arca da aliança, que representa a presença de Deus, né? Coincidência? Acho que não, né? Tentando ser Deus, né? Vamos lá. Continuando. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e o vencesse. Supremacia papal. Teremos uma repetição disso? Teremos, com certeza, teremos. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Tá vendo aí? Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. E aí vem aquele conselho que eu falei no passado, né? Realmente haverá uma perseguição, haverá um boicote. Talvez algumas pessoas estão imaginando demais essa perseguição. E alguns até discordam de mim, né? Mas eu acredito que essa perseguição ela não será de cunho violento de maneira universal.
pessoas que estarão em lugares afastados, elas não terão sofrerão tanto danos assim, né? Por isso que existem conselhos para que quando surgirem, quando começar a acontecer isso, a ideia é que a gente se afaste dos grandes centros, né? Para que a gente não sofra tanto, né? Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. O tema hoje aqui é sobre a besta, quem é, se é o Trump, quem não é, tá bom? Então, estou vendo aqui um poder religioso e político, um cristianismo apostatado, né, que é se colocar no lugar de Deus, que diz que perdoa pecados, né, é grande influente, né, e aí que você vê fotos, né, desse poder alinhando, né, com um outro grande poder, né, e é dele que nós vamos falar agora, que é a besta da terra. Vamos lá. Continuando o texto de Apocalipse. Quem é o anticristo? Vi ainda outra besta emergir da terra. Lá antes era do mar, agora é da terra. Tinha 2 chifres, né? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha a característica, ó. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, olha aí, ó, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Lembra que o aparecimento do anticristo é com sinais e prodígios? Olha como a Bíblia se completa, né? Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Olha lá, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então nós temos 2 bestas e uma imagem, tá? A besta do mar é um poder religioso que ganha poder político. A besta da terra é um poder político que ganha poder religioso. E a imagem da besta nada mais é de que um sistema que é parecido com um religioso que tem poder político também, ganhará poder político. Vou explicar, calma aí. Vamos lá, continuando. Muito bem, que faça uma imagem, a besta, e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, né? Olha lá, autoridade, né? Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Está aí a marca da besta, tão conhecida, né? Para que ninguém possa comprar, presta atenção nisso, ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. Esse número é 666. Vamos falar um pouco sobre isso, rapidinho, vamos lá. Muito bem, está aqui a descrição, né? Parece um cordeiro, mas fala como um dragão. A boca de um dragão, né? Parecendo um cordeiro, e tem 2 chifres, né? 2 poderes que sustentam esse animal, esse sistema aí, né? Vamos lá então. Vamos analisar o verso. Diz assim, ó: vi uma outra besta emergir da terra, né? A outra surge dos povos, das nações, lugar muito habitado. Esta surge de um local de poucas pessoas. E aqui começa a fazer sentido a interpretação adventista sobre os Estados Unidos, apesar que não é da igreja adventista, de que os Estados Unidos é a besta da terra. Isso já vem antes do adventismo, né? Mas onde há verdade, nós vamos apoiar a verdade, né? Parecendo um cordeiro, é um tipo de cristianismo. É um tipo de Cristo. É um país que surge, uma nação que surge dizendo ser protestante e cristã, mas com o passar do tempo acabou cedendo. Está cedendo às pautas, às questões mais infiéis, né? É um cristianismo que está em apostasia. Parece crente, parece Cristo, mas na verdade não é, né? É interessante que seduz, fala como um dragão porque seduz, né? Tem uma lábia, tem uma maneira de enganar, de falar, de aparentar, entende? Então vamos lá. Mas falava como um dragão, sedutor, enganador, manipulador. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, ou seja, existe uma cooperação entre esses 2 poderes. Lembra? O poder religioso se une com o poder político. O poder religioso ganha poder político e o poder político ganha poder religioso. Percebe a cooperação aí? Ok? Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. E aí nós temos leis, normas e decretos, né? É daqui que sai o tão falado decreto dominical. Eu preciso falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre o decreto dominical.
é que as pessoas se fixam num decreto único de domingo, adoração a esse dia falso, e esquece que existirá muitas outras complexidades ao redor, que o decreto vai ser um pontinho, né? E as pessoas se fixam num decreto único, né? Mas enfim, é um assunto para um próximo vídeo aí, né? Cuja a ferida mortal havia sido curada. A influência política foi devolvida à besta do mar pela besta da terra. Dois poderes que Satanás se levanta para poder perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tá? Muito bem, vamos avançar. Então, vamos falar um pouco sobre o que fará essa besta da terra, né? Porque essa besta da terra está surgindo, né? Está surgindo. A outra foi ferida, está recuperando a ferida, logo essa besta da terra ganha mais influência e concede influência para a besta do mar, né? Então vamos lá. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu. Então lembra que eu falei, é um poder político, começa a ter poder religioso. Satanás vai dar poder para enganar, né? Descer fogo do céu. Nós temos aí a cena de Elias no Monte Carmelo, né, orando a Deus, ao Deus verdadeiro, né, enquanto os sacerdotes de Baal têm um altar falso, oram para um Deus falso e não acontece nada. Então Elias ora ao Deus verdadeiro, no altar verdadeiro, cai o fogo verdadeiro, né? Nos últimos dias, Satanás ele imita, né? Então, agora o Deus falso fará cair fogo no altar falso, né? Também as pessoas tentam interpretar esse fogo do céu como os dons do Espírito. E faz total sentido, né? Quando a igreja é abençoada com o Espírito de Deus e eles têm dons de falar em outras línguas, manifestações, prodígio, né? Isso de alguma forma confirmava a palavra do Evangelho, né? Então os apóstolos pregavam e através de sinais as pessoas eram chamadas para a verdade. Agora nos últimos dias, Satanás vai usar isso, né? Através de prodígios, milagres, vai fazer com que as pessoas acreditem que isto é verdade. Cuidado com esse tipo de milagre, prodígio, né? Cuidado, não se fixe nisso. O maior milagre não é você ver maravilhas e prodígios. O maior milagre é uma transformação de vida. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Fidelidade, transformação de caráter. Fidelidade a Deus, tá? Muito bem. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta lá, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Igrejas que seguiram as leis humanas. Então, entendemos que essa imagem, a besta do mar, que é um poder religioso. Então, se a besta do mar é um poder religioso, a imagem, a cópia, é um poder religioso. Se a besta do mar segue leis humanas ou cria leis humanas para serem seguidas, a imagem segue leis humanas. Tá? Então, são igrejas, denominações que continuam seguindo as ideias teológicas, doutrinárias de Roma. Quais, pastor? E lá vai. Imortalidade da alma, eu creio, imortalidade da alma. A guarda de domingo ou a não guarda do sábado, né? Então podemos colocar essa classificação, né? Muitos falam assim, a gente não guarda o domingo, ok, mas não guardam o sábado, né? Tiraram isso da lei de Deus, estão quebrando a lei de Deus. O falso dom de língua. Então existem doutrinas que as pessoas, os protestantes ainda seguem, que são doutrinas romanas, né? E se tornam filhas e se tornam imagem. Interessante que essa imagem, as igrejas caídas, denominações que seguem as mesmas crenças, não todas, mas compactuam em ideias com Roma, essas terão autoridade também para fazer o quê? O que diz a Bíblia? Diz assim, ó, e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem, ou seja, autoridade, né? Dá poder para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer. E aqui nós temos decreto de morte, intolerância e radicalismo. E radicalismo por quê? Porque imagine só, um sistema
mundialmente famoso, com boa lábia, pregando a unidade, a paz, o amor. Olha aqui, ó, né? A fraternidade ecumênica. Não, todos são bem-vindos, vamos parar com isso, vamos parar de guerra. Chega, nós estamos fazendo o melhor. E agora vocês aí, olha o que vocês estão fazendo, vocês são radicais. E o radicalismo mostrou ao longo do mundo, do tempo, que é perigoso. Nós não podemos ser fundamentalistas dessa maneira, né? Radicais. Para, vocês estão com uma coisa, isso foi mudado, não, vocês estão indo contra o sistema. E se você é contra o sistema, você é um terrorista, é um radical, né? Enfim, chegaremos a essas vias finalmente, né? A todos os que não adorassem a imagem da besta, fizessem morrer, decreto de morte aqui, tá? Muito bem. O que fará a besta da terra? Agora vamos ver a besta da terra. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, né? De maneira universal, percebe aqui? Está falando todo. Então isso vai pegar pobre, vai pegar rico, etnias, nacionalidade, para todo mundo, é algo universal. Por isso que isso não aconteceu ainda, né? A igreja no passado teve um poder, mas ela não foi universal. Desta vez, no Apocalipse apresenta algo universal. As nações vão abraçar esse sistema, né? Faz com que seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Aqui nós temos a contrafação da lei de Deus, é claro. Deuteronômio você vai ver que a lei era para colocar na mão e na testa, né? Então Satanás também vai fazer isso, né? Então não é um símbolo aqui, ó, físico, né? É decisão, é demonstração da sua decisão. A mão, ela demonstra fisicamente a sua decisão, ela externa a sua decisão interna, né? Então cuidado para achar que é algo físico, né? Que é um chip. Agora estão falando que é inteligência artificial, que é o ChatGPT. Gente, por favor, não caia nessas coisas, né? Aí o pastor aí da Universal dizendo que é um ensino superior. Ai, Senhor, tenha misericórdia, né? Muito bem, vamos lá. Para que ninguém possa comprar, presta atenção, ó, ou vender, senão aquele que tem a marca. Então nós temos aqui uma autoridade exercida, né? E, gente, percebe que hoje nós estamos caminhando para um sistema onde não temos... estamos sendo controlados, né? O dinheiro físico, a troca, o câmbio que fazíamos no passado já está perdendo poder, né? Hoje é tudo digital. Então, nós estamos caminhando para um cerceamento, né, de liberdade, onde nós dependeremos do governo, do sistema para comprar e vender. Isso é muito claro, gente. Eu ficava pensando no passado, como isso vai acontecer que eu não vou poder comprar e vender? Mas é que é muito claro, né? Estamos vivendo em momentos onde, para que eu compre as coisas, para que eu esteja na economia envolvido, eu preciso fazer parte desse sistema, senão eu estou fora. Entende? Para receber meu salário, para ganhar o meu dinheiro, para comprar as minhas coisas, eu preciso estar ligado a esse sistema que cada vez mais eles estão monitorando, né? Eles estão de alguma forma restringindo o nosso acesso, né? Muito bem, continuando. Vou comprar, senão aquele que tem a marca. Agora presta atenção, a gente sempre pensa na marca, né? Mas ó, olha só. Olha como o Apocalipse ele é específico, ele fala assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Marca, gente, representa a autoridade, né? Você é marcado, você tem uma marca, você tem autorização para comprar. Então, por que você tem autorização? Porque de alguma forma você faz parte desse sistema, você aceitou, você decidiu se comprometer com esse sistema para que você possa então trabalhar, ter sua vida. Então você tem agora autorização, né? O nome da besta, por quê? É o caráter, o mesmo pensamento, você aceitou. O nome, né? O nome na Bíblia representa caráter, sempre está ligado a atitudes, né? Você pode ver isso facilmente aí, fazer uma pesquisa sobre nomes bíblicos, representa o caráter, né? Personalidade. Então, aqueles que aceitaram o sistema. Então, gente, olha que interessante. A gente pensa muito em união das igrejas, né? Mas muitos que são ateus, que vão aderir a esse sistema. Estou nem aí para a questão de Deus, divindade, cristianismo, né? Mas porque entendeu que esse sistema vai ser bom para a família, bom para os negócios, né?
Então ele entende que fazer parte desse sistema é importante para ele. E se vai adorar a Deus ou quebrar o mandamento de Deus, para ele pouco importa, né? Então por isso que isso envolve de maneira todas as pessoas, né? Então, nome da besta, mesmo pensamento, ou o número do seu nome. E aqui nós estamos falando de contabilidade, né? Faz parte do sistema econômico. Pessoas de várias ideologias políticas, etnias, né? Vão falar assim, não, isso é bom para todo mundo, né? Vamos aderir isso daí. E quem for contra é um rebelde. Eles estão indo contra uma coisa tão boa, né? E aí começa a perseguição, os boicotes contra aqueles que são contrários, os rebeldes do sistema, né? Muito bem. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. E aí, sabedoria aqui, gente, né, entendimento é sabedoria, discernimento espiritual e não expertise. E aí as pessoas começam a olhar, não, então é 666, então calcula ali, divide ali, subtrai, aí uma imagenzinha tal, como se ele dando como posso dizer, vazão à expertise, né? Não é isso, gente, não é isso. E o foco aqui não é você, de alguma forma, não é um enigma, para falar, tá, descobri, então é você, isso é a marca, não é essa a ideia. A ideia de João aqui, ele é apresentar para que as pessoas, ao olhar para esse sistema, consiga facilmente ver que aquilo é errado, né? Por exemplo, vamos lá. Calcule o nome da besta, pois o número de ser humano, ou seja, é um número falho, não é divino, é imperfeito, né? É um número de criatura, é um sistema humano, né? É de ser humano, não é de ET. Entende? É um número humano, né? E não é de homem, como alguns traduzem aí ou querem dizer. Então não pode ser uma mulher, é um homem. Aí começam a colocar um monte de homem lá. Já colocaram o Macron, o filho não sei de quem, agora quer colocar o Donald Trump. E não é essa a ideia, gente, não é essa a ideia, né? E esse número é 666. E aí começam a fazer os cálculos. Mas olha como é simples, gente, ó. 666 é uma completude ou uma redundância da imperfeição humana, né? Enquanto na Bíblia o 7 é perfeição, o 6, que é uma referência ao sexto dia da criação do homem, ele é imperfeito, é uma criatura, ele nunca será divino, nunca ele terá supremacia, né? É o homem tentando ser Deus, é a criatura tentando ser Deus, né? É um número humano falho, né? Ou, olha que continha fácil, já que você quer contar, então vamos lá. Aqui nós temos os algarismos romanos, né? O I, o 5, o X, o L, o C e o D. Na época de João, eram esses as letras que representavam os números, né? O 1000 aparece depois, é só na Idade Média, se não estou enganado, que aparece a letra M para representar 1000. Se você somar esses números, né, vai dar 666, ou seja, é o poder romano ali, que é um sistema anticristo, que vai no futuro recuperar poder global, vai se unir com as denominações, enfim, Satanás vai dar prestígio, autoridade, né? Ou também é uma correspondência com o panteão babilônico, né? Veja que esse poder do mar, da terra, nada mais é do que uma repetição, né? Repetição de algo mais local, que agora será global. São poderes que levantaram no passado, que eram contra Deus, se colocavam no lugar de Deus, perseguir os fiéis. Esse sistema humano imperfeito vai fazer a mesma coisa. Entende isso? Tá bom? Então cuidado aí com essas coisas. Mas vamos lá. Trump vai ser o anticristo? Então minha resposta é a seguinte. A princípio não faz sentido. Não faz sentido, porque tudo que você olha do que eu já li aqui, o Trump. E aí? Faz sinais e prodígios? O Trump devolveu ao poder romano a autoridade, né? Ele está fazendo decretos para perseguir as pessoas? Não se encaixa. Porém, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer, né? E de maneira rápida. Então pode ser que os Estados Unidos da América, com esse presidente, ele comece a fazer alianças, decretos, e assim de alguma forma conquistar o carisma do mundo. E agora Satanás coloca poder sobre isso, engana as pessoas compram a ideia, alianças são feitas, e aí então se cumpre Apocalipse capítulo 13, né? Eu vou deixar aqui para finalizar
textos de Ellen White. E alguns já vão falar assim, lá vem o adventista com Ellen White. Não, se você não acreditar, isso não é doutrina, mas eu quero que você entenda que quando se cumprir, você fala assim, olha, ela falou sobre. E nós estamos falando de uma mulher do século XIX que escreveu sobre esse poder, os Estados Unidos, do qual Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos. Numa meditação Maranata, né, de 4 de julho, na página 185 nós temos ela dizendo o seguinte, olha que interessante, você não precisa acreditar, mas veja como existe coerência. Diz assim, uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia, falando de Apocalipse 13, né? Esta aponta insofismavelmente, que palavra, hein? Para os Estados Unidos da América do Norte. Está falando sobre esse poder que surge da terra, de um lugar que não era habitado e que vai conquistando proeminência, um país cristão, parece um cordeiro, mas fala como um dragão, engana, né? O que mais que ela fala nessa página? Aqui está uma impressionante figura da elevação e o crescimento da nossa própria nação. Isso é o século XIX que ela está falando, gente. E os chifres semelhantes aos de cordeiro, né? Emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter do nosso governo. Ela americana falando sobre os Estados Unidos, né? Segundo é expresso em seus 2 princípios fundamentais. Ela interpreta os 2 chifres, né? Republicanismo e o protestantismo. Tá vendo? Então você vê política e religião, não é isso? O que mais? O senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. E olha, ela vai explicar por quê. E faz sentido, Aqui ele proveu um asilo para o seu povo, onde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames da consciência. Lembra do antigo mundo? As pessoas fugiram para ter liberdade religiosa e assim os Estados Unidos foi construída nessa base de liberdade religiosa, né? Aqui o cristianismo tem progredido em sua pureza, né? E vivificante doutrina do único mediador entre Deus e o homem tem sido ensinada livremente. Era desenho de Deus que este país sempre permanecesse livre de todas as pessoas para todas as pessoas o adorarem de acordo com os ditames da consciência. Ele tensionava que suas instituições civis e suas dilatadas produções representassem a liberdade dos princípios evangélicos. Mas, com o passar do tempo, você sabe que isso está caindo, né? Os Estados Unidos está abraçando coisas assim bizarras, né? Agora surgiu o Trump com decretos tirando a ideologia woke, aquela coisa toda, né? De alguma forma ganhando, abraçando uma boa parte da população, né? Mas, gente, é político, né? Vamos lá, o que mais? Mas o inimigo de toda a injustiça tem planos referentes ao propósito de Deus para este país. Ele suscitará empreendimentos que levem os homens a esquecer que há um Deus. A mundanidade e a cobiça, que é a idolatria, prevalecerão mediante a atuação do arqui-enganador, até ser invalidada a lei de Deus em todos os seus aspectos. Isso é uma profecia. Então esse poder que nasceu como um cristão vai acabar se submetendo a doutrinas pagãs, né? Muito bem. O que mais que ela fala nessa página? Foi-me mostrado que Satanás nos está furtivamente tomando a dianteira, né? A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, será invalidada. Em nossa terra, nos Estados Unidos, de alardeada liberdade, a liberdade religiosa terá o seu fim. Incrível isso. E parece loucura isso, né? É a terra da liberdade perdendo a liberdade. É profecia, né? Profecia. E por fim, quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, votar leis para reprimir a consciência dos homens no tocante aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e fazendo com que o poder opressivo seja posto em ação contra os que guardam o sábado do 7º dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nossa terra, e a apostasia nacional seguir-se-á a ruína nacional. Então nós temos aí um momento crítico, né? Acreditamos que isso vai acontecer. Então nesse momento Donald Trump não se encaixa como o chefe aí da liderança apostata, mas pode ser que muitas coisas aconteçam no seu governo, né? Oremos porque Deus está no controle.
Deus está no controle e Ele fará o melhor para o seu povo, né? Então, gente, nesse vídeo eu tentei mostrar para vocês que Donald Trump, no momento, não é o anticristo, mas pode se tornar se decisões contrárias à lei de Deus forem tomadas, né? É impressionante como as coisas vão fazendo sentido cada vez mais que passa um tempo. Então, cuidado para ficar apontando que é esse ou aquilo, né? Vamos tentar olhar o todo da profecia para não falar besteira e de alguma forma a gente ser ridicularizado na internet, tá? Oremos. Deus está cuidando do seu povo. Deus vai continuar cuidando do seu povo. Faça a sua parte, né? Diz o seguinte lá, lembra lá? Aqui, eu vou até colocar. Lembra daquele texto? Cadê? Eu acho que eu vou colocar aqui para você entender. Aqui, ó. Vamos lá, voltar aqui, 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 ó. Não. Isso aqui precisa ficar bem claro para nós, ó. Cadê, ó? Quando acontecer, aqui, ó. Se alguém tiver de ir para cativeiro, para cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tá? É isso que a gente tem que entender. Temos que ser fiéis, né? O Apocalipse capítulo 13 diz que Satanás persegue os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus, tá? Apocalipse 14 diz que enquanto está acontecendo isso, existe um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus que estarão pregando, né? E infelizmente no capítulo 14, posso dizer assim, diz que muitos vão descansar, muitos serão mortos, mas não se preocupe, porque as suas obras os acompanham, né? E no dia da manhã da ressurreição ressuscitarão, tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço, espero ver vocês nos próximos vídeos. Não esqueça de curtir, compartilhar e assistir os nossos últimos vídeos, tá? E não se esqueçam, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Bora lá, gente, trabalhar, começar o dia. Valeu, fui!